Nesse vídeo eu mostrarei como interpretar uma tabela de potencial padrão de eletrodo. Nessa tabela nós temos várias semi-reações, ou de oxidação ou de redução, dependendo da forma como nós lermos essa tabela. É uma tabela extensa, contendo as principais semi-reações. Eu destaquei aqui em vermelho algumas semi-reações que eu vou utilizar como exemplo. Então nós temos aqui, nessa primeira linha destacada em vermelho, a semi-reação de oxidação ou de redução do magnésio. Essa equação está equacionada da seguinte maneira. Magnésio 2 mais 2 elétrons, magnésio sólido. Então, se eu leio a equação da esquerda para a direita, o cátion magnésio 2+, está ganhando, está recebendo 2 elétrons e se transformando em magnésio sólido. Então, nós temos um processo de redução. Redução significa ganho de elétrons. E se eu leio a equação da direita para a esquerda, eu tenho magnésio sólido perdendo 2 elétrons, formando magnésio 2+, mais os 2 elétrons sendo liberados. Então, eu tenho uma semi-reação de oxidação. Essa semi-reação gera um potencial, que é chamado de potencial padrão de eletrodo. Então, eu terei o potencial padrão de redução igual a menos 2,36 volts, se eu leio a equação da esquerda para a direita. E se eu leio a equação da direita para a esquerda, eu terei um processo de oxidação. Então, eu terei o potencial padrão de oxidação igual a 2,36 volts. Então, eu posso ler a semi-reação da esquerda para a direita, eu teria uma semi-reação de redução, ou eu posso ler a semi-reação da direita para a esquerda, eu terei uma semi-reação de oxidação. Por que uma semi-reação? É uma meia reação, porque oxidação e redução são processos complementares. Então, não existe somente oxidação ou somente redução. Então, eu preciso combinar duas semi-reações, duas meia-reações, para eu ter uma reação completa, que é uma reação de oxirredução. E aí a gente pode analisar, né, essa tabela e vamos observar. Em todos os casos, se eu leio da esquerda para a direita, eu terei uma semi-reação de redução. Eu tenho aqui cátions ganhando elétrons e se transformando em substâncias simples. Ou eu tenho essa substância simples perdendo elétrons e se transformando em cátions. Então, se eu leio da esquerda para a direita, eu tenho os potenciais padrão de redução. Se eu leio da direita para a esquerda, eu terei os potenciais padrão de oxidação, medidos em volts. O valor é o mesmo, por exemplo, para o magnésio, 2,36 e 2,36. No sentido de redução, menos 2,36 volts. No sentido contrário, mais 2,36 volts. E aí, para cada semi-reação que eu precisar utilizar na construção de uma pilha, eu vou consultar essa tabela e seu respectivo potencial de oxidação ou de redução.
Esses valores são obtidos experimentalmente e serão utilizados para calcular a tensão de uma pilha. Então, se eu tiver uma pilha, por exemplo, formada por zinco e por cobre, eu vou utilizar esses valores aqui, menos 0,76 ou mais 0,76, menos 0,34 ou mais 0,34 para encontrar a DDP da pilha. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu tenho essa semi-reação. De oxidação, que é o zinco sólido, substância simples, inox a zero, produzindo zinco 2+, aquoso, mais 2 elétrons. O zinco metálico está perdendo elétrons. Se está perdendo elétrons, está sofrendo oxidação. E o potencial padrão de oxidação, de acordo com a tabela, oxidação eu leio da direita para esquerda, é mais 0,76 volts. E se eu associar essa semicélula de zinco com a semicélula de cobre, eu terei para o cobre uma redução. Então, cobre 2+, aquoso, mais 2 elétrons, produzindo cobre 0, cobre metálico sólido. Se o cátion cobre 2+, está recebendo 2 elétrons, ele está sofrendo redução, porque redução é ganho de elétrons, oxidação é perda de elétrons. Redução na tabela, eu leio da esquerda para direita. Então, o potencial padrão de redução do cobre é mais 0,34 volts. Então, potencial padrão de redução mais 0,34 volts. Se eu somar essas duas semi-reações, eu simplifico os 2 elétrons, eu não terei nenhuma semi-reação de oxidação, nem uma semi-reação de redução. Eu teria uma reação de oxi-redução. De modo que zinco sólido reage com cobre 2+ aquoso e produz zinco 2+ aquoso mais cobre 0 sólido. Se eu obtive essa reação de oxi-redução somando as duas semi-reações, eu vou somar esses dois valores e vou obter o ΔE, que é a tensão da pilha formada por esses dois eletrodos, que vai ser 1,10 volts. Dessa forma, eu posso combinar duas quaisquer semi-reações dessa tabela para construir uma reação de oxi-redução, sendo que essa reação de oxi-redução pode ser utilizada na construção de uma pilha. Caso isso seja feito, a tensão dessa pilha será de 1,10 volts na condição padrão.